Mestre Fred Guaraná, aqui de Brasília, sou dirigente do Centro Cultural Porão. Para mim é uma honra estar participando como convidado, né, dessa segunda geração de mestres aqui da capital. E eu vejo a importância dessas ações, cara, como um resgate e uma forma das novas gerações terem contato com a memória da capoeira, com a memória ancestral da capoeira, né? Então, as origens, a história de cada um, as vivências de cada mestre, de vários locais, é importante não só para a manutenção, para a preservação da capoeira, mas para que os novos capoeiristas saibam o caminho difícil que foi chegar até aqui e quando forem triângulo deles também terem uma certa referência. É isso. Agradeço a todos aí, Miojo, Thiago Baldez, Luizão, professor aqui na filmagem. Muito obrigado. Jaque, muito obrigado pela oportunidade e gostaria de parabenizá-los pela iniciativa excelente que é esse resgate. Você marca pra cá? Tá. Bom demais, maravilha. Melhorou? Melhorou. Mestre Fred Guaraná, mestre, muita história, muitos nomes, muitas rodas, muito registro. Antes de você começar a contar a sua história de capoeira, eu queria que você contasse a sua história antes da capoeira se tornasse em Brasília. Se conhece a capoeira em Brasília, se viu ali ainda menino na rua, na escola, como é que se deu esse primeiro contato com o Fred antes do mestre Fred, o Fred antes da capoeira? Bom, aqui, meus pais foram pioneiros aqui na construção da cidade, né? Meu pai é engenheiro civil, minha mãe era advogada e eles vieram para cá na inauguração e ficaram, né? Meu pai pegou algumas obras aqui e nós ficamos aqui. Família toda mineira de BH, né? E à medida que minha mãe engravidava, na hora de nascer, na véspera, ela corria para Minas, né? E nós nascíamos lá, os três nascemos lá, mas fomos aqui, já morávamos aqui, já na barriga da minha mãe. E então moramos uma época no Lago, num barracão, e depois fomos para 105 Sul, né? Num prédio, um apartamento, né? E a gente tinha uma infância muito boa ali, né, cara? Muita liberdade na época, muitas crianças e brincadeiras, né, de infância, com aquelas brincadeiras de época, pipa, finca, bolinha de gude. E tínhamos a escola clássica da 305, que ela reunia alunos crianças que moravam na região, né? Então, nessa escola, na 305, por exemplo, quem foi da minha sala há muito tempo foi o mestre Halil, nós fizemos a infância junto, né? E o mestre Jomar também, era um ano mais velho, foi da sala do meu irmão, todos na 305. E o primeiro contato que eu tive com a capoeira visual foi uma apresentação que o mestre Adilson fez nessa escola. Eu não me recordo o ano, se foi 1970, 70, por aí, nessa década, final da década, 71, 72. Mestre Adilson e alunos, assim? Mestre Adilson e alguns alunos dele. Acredito que até não sei se o mestre Jomar vai vir aqui, mas acho que tem oportunidade de falar também. Eu acho que foi a partir dessa apresentação que o Jomar foi fazer capoeira com o mestre Adilson. E foi o primeiro contato que eu tive, né? E, assim, a gente gostava de luta já, né? Aqui, havia passado um seriado aqui na televisão do Kung Fu, então todo mundo era louco para fazer Kung Fu. E, paralelo a isso, houve uma proliferação de academias de artes marciais aqui em Brasília, vindo com mestres japoneses de fora, após o final da Segunda Guerra Mundial. Vários japoneses... o Japão teve aqui no Brasil um polo, né? Então vieram vários mestres para cá, que ajudaram a difundir tanto o karatê quanto a capoeira. O judô e o karatê. Aqui veio o Miura e tal. Então era normal todo garoto fazer uma arte marcial e o karatê estava na moda. Todo mundo queria. E a gente acabava pesquisando, né, e na escola. E eu já ouvia falar de capoeira.
das características de capoeira, pesquisando sobre karatê, sobre kung fu, sobre judô, sobre boxe. Eu gostava muito, a gente comprava revistas, via, né? E eu gostava muito de arte marcial e todos os garotos gostavam. Os meninos iam fazer luta e as meninas na época iam fazer balé. Essa que era mais ou menos a norma. Todo mundo fez judô uma época e tal. E eu fiz uma época judô, não me adaptei. E depois eu fui fazer karatê com o Higashino, né, lá no Clube dos Previdenciários. Mas eu já, nessa época eu já um pouco mais velho, a gente o Tabosa já tinha um certo nome, e Mestre Adilson também. Né? O Tabosa era famoso, né? Às vezes a gente passava e via aquele ali que é o Mestre Tabosa, passava de moto, alguma coisa assim, já conhecia, né? Isso antes mesmo de fazer capoeira aqui, que época... Isso eu já tinha uns 14, 15 anos, né? Eu já tinha parado com karatê, mas gostava de arte marcial, né? Mas isso é anos 70, assim, segunda... Final, 75, 76, por aí. Aí, nós ficamos sabendo que ia abrir um trabalho de capoeira ali na unidade de vizinhança, né? E aí um amigo meu foi fazer capoeira lá. Eu fui assistir uma aula, né? Eu já tinha feito karatê, né, com Higashino, um método diferente, uma outra forma de ensinar, né, cara? E eu assisti a aula e achei estranho, não gostei muito, né? Achei, assim, meio... não era aquilo que eu esperava, né? Não gostei da aula, né? Logo depois esse rapaz parou de dar aula lá no... Pô, claro, caraca, irmão do Tavinho, como é que é o nome dele? Ah, agora eu esqueci o nome dele. Eu lembro, na volta eu lembro dele. Dava aula no vizinhança no final dos anos 70, é isso? Isso, 76, 77, ele teve acidente de carro, deixou um aluno, e aí, enfim, não foi pra frente, né? E eu gostei, assim, eu comecei a estudar um pouco sobre isso, arte marcial, luta de negros, escravos, zumbi, eu lia muito, gostava muito de história, né? E foi quando um amigo meu, né, o Cabo Alex, né, que tá lá em João Pessoa hoje em dia, ele me levou, pô, Fred, vamos lá no Tabosa assistir uma aula de capoeira. Eu já tinha feito karatê, né? E aí eu fui assistir uma aula com ele, me levou num treino, né? E aí, pô, foi assim, foi marcante, porque lá na academia do Tabosa, era na 506 Sul, tinha uma escadaria e tinha um eco muito grande. E o Tabosa, a maior parte da sala do Tabosa era com som mecânico, né? Então lá embaixo tinha um eco muito grande, e nesse dia estava tocando o Mestre Bimba, né? Rapangão, te teve aqui, aquilo, opa, né? Aí subi com ele, cheguei lá, de frente tinha várias pessoas, né? E a ideia que a gente tinha, né? Era que, pô, mestre de capoeira, não sei o que, tinha que ser um negro alto, forte. Eu olhei assim, aí vinha alguns negros, mas quando eu olhei para o Tabosa, eu já percebi que ele era o mestre, né? E na academia tinha uma foto, eu entrava na academia, tinha o retrato na parede do Mestre Bimba e escrito embaixo assim, né? Marcotoca caiu de boca. Era o lema da academia. A gente já sabia que Mestre Bimba, esse lema, a gente já sabia do que se tratava. Mas eu gostei muito da aula muito organizada, muito semelhante ao que eu tinha me feito com o Higashino, que era o mestre de karatê. Aulas espelhadas, né, aula de frente, um método bem diferente do método convencional que se ensinava a capoeira na época, como ele ensinava lá, que era roda e coisas mais soltas, movimentos mais aleatórios, né? Então... Isso aí, mestre, o pessoal que está ligando o rádio agora está na Cultura FM 100,9. Estamos ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Cultura FM, no projeto Saberes dos Mestres e das Mestras, na capital, o mestre Fred Guaraná, contando sua história de capoeira aqui no Barracão, nessa ação de salvaguarda do ofício dos mestres e da roda de capoeira, apoio do IFOM, parceria da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Mestre Fred Guaraná, isso aí que o senhor está falando é muito interessante, porque talvez a contribuição da capoeira brasiliense, e principalmente dessa matriz do mestre Tabosa, na construção da capoeira que se espalha pelo mundo aí, com treino organizado, isso é uma coisa muito interessante que talvez valha a pena a gente até conversar sobre isso. Mas eu queria te perguntar se o senhor se lembra das pessoas que estavam lá junto com o mestre Tabosa ali naquele seu início, quando o senhor começa a frequentar, porque o senhor fala do contato inicial ali, daquele impacto, coisa, aquele arrepio, né? E
fala, vou entrar aqui, e aí de repente você começa a frequentar, fazer parte ali. Quem estava lá na época, que continuou, entendeu? Que continuou na capoeira, quem frequentava, quem eram os mestres que iam lá, da cidade, de fora? Pois é, a partir desse contato, né, eu assisti esse treino, voltei para casa, né, e era uma academia, né, tinha que pagar. Aí eu falei, poxa, pai, quero fazer capoeira. Ele falou, não vou pagar para você fazer mais nada, eu já te coloquei no judô, você saiu, eu te coloquei no hipismo, você saiu, eu já te coloquei no... Eu entrava e saía das coisas. Eu não pago mais nada para você. Aí eu comecei a encher o saco dele, pô, pai, não sei o que, eu quero fazer capoeira e tal, né. Minha mãe havia morrido, falecido, num acidente de carro, e ele estava meio desvirtuado na época, né, uma fase complicada. E aí ele acabou falando assim, mas se você ficar faltando, se você faltar, se você sair dessa capoeira, aí eu não pago mais nada para você. Você vai ter que... Aliás, você já está numa idade de você já começar a pagar suas próprias coisas. E aí foi. Eu tinha, e foi em 79, eu entrei em janeiro, eu tinha 16 anos, né? Eu fiz 17 em abril, eu já estava matriculado lá. Eu era o mais novo da academia. Não tinha trabalho infantil na capoeira. A capoeira naquela época, pelo menos lá no Tabosa, acho que também no Adilson, eram pouquíssimas mulheres. Não tinha menina e não tinha criança. Não tinha aula de criança. Eu tinha 16 anos, eu era o mais novo, me chamava de garoto, né? Então, quando eu entrei no começo, já tinha os caras mais... Por exemplo, o cara que era da minha idade, que era o mestre Halil, que ele entrou antes de mim lá. Entrou uns 2, 3 anos antes de mim, ele já estava fazendo capoeira lá. Mas eu era o mais novo da época. Então lá tinha, por exemplo, o mestre Bailarino, estava lá, ele já era mais velho. A Edna, ela já estava lá também. Ela era nova e também já vinha vindo do Karatê. A Edna fazia Karatê com o Testa, que era perto, saía de um treino e chegava para o Tabosa, né? Era a única mulher. E a Carla Ribeiro, que depois também fez Karatê e capoeira, ficou um tempo lá com o Tabosa, depois permaneceu hoje esposa do mestre Testa, né, do Karatê. Eram as únicas meninas. Depois de um tempão entrou a Tica, mas ali era o Halil, Japão, que era o mestre, Bailarino, Tibério, o Kleber Tristão, e dezenas de outros capoeiristas, né? Nessa época aí, o senhor se lembra se já tinham mestres formados nessa linhagem do mestre Tabosa, já? Quando eu entrei... A minha pergunta é essa, o que te inspiraram ali, que o senhor olhou e se referenciou? Porque eu entrei, eu era iniciante, e esse pessoal já era mais avançado. Por exemplo, no final do ano, se não me engano, no final de 80, se não me engano, no final de 1980, o Tabosa formou 80, 81, ele formou 3 mestres, né, que treinavam comigo ali, que foi o Japão, a Edna e o Tibério. E os antigos frequentavam lá esporadicamente. Na década de 80, por exemplo, ele já tinha formado o Monera, o Gil, o Abadá, né, que faleceu. Mas eles iam muito pouco lá. Eu tive mais contato com o Monera agora do que nessa década de 80, esses primeiros anos que eu tive lá. O Monera ia em dia de festa, mas ele já era formado. O Tabosa já tinha uns mestres anteriores, né? E alguns que eram contramestres, como o Fred Arquiteto, que era meu xará. E com relação à sua vivência mesmo, assim, aí o senhor frequentando lá, nessa coisa de ser mais novo, indo lá 2, 3 vezes por semana, regularmente, a partir de um certo momento, batizado, outras rodas, saía da academia, como é que é a sua vivência na capoeira mesmo? Cara, o negócio foi o seguinte, cara, a capoeira lá da academia do mestre Tabosa, pra você ter uma ideia do contexto geral, a academia do Tabosa, ela virou um entreposto nacional da capoeira aqui do DF, porque Brasília era uma capital nova e vários órgãos federais estavam sendo transferidos paulatinamente do Rio para cá. Então era comum aqui, de repente um ano vinham, vários órgãos eram transferidos, a capital firmou aqui e Brasília ficou entreposto, principalmente capoeiristas do Rio de Janeiro, onde o Tabosa havia nascido e tinha muito contato com o pessoal do Grupo Senzala. O Tabosa era um amigo, ele era um membro não formal do Grupo Senzala. Então lá na academia era comum, além desses excelentes capoeiristas, virem pessoas de fora e ficarem 1 ano, 2 anos, treinando direto lá. Eu conheci vários desses lá. Veio, por exemplo, um que marcou muito a minha trajetória lá foi o
na época a corda marrom, não tinha o título, né, que era aluno do mestre Camisa, era senzala, que era um mudinho. Ele era mudo, surdo-mudo, jogava muito bem, um nível excelente. Os caras vinham aqui com um nível altíssimo de capoeira. Né? Negão Muzenza também, que era corda vermelha lá do Grupo Senzala, ficou um tempo aqui, cara, e eles puxaram para cima o nível. Minha mãe havia morado no Rio e eu tinha facilidade para ir ao Rio. Né? Então, conhecendo essas pessoas, cursos, por exemplo, na década de 80, o Tabosa começou a trazer, pioneiro, ele começou a trazer mestres de fora para fazer cursos aqui, uma coisa que ninguém, hoje é moda, mas antigamente, então o primeiro curso foi em 81 com o mestre Camisa, cara. Não era um curso de fim de semana, o curso começava na segunda e até domingo. Curso de 3, 4 horas, mestre Camisa começa o treino, a hora que ele começa, não tem hora para acabar. O nível subiu muito. Depois 2 vezes com o mestre Peixinho. E esses caras tinham alunos que vinham para cá e ficavam aqui no Tabosa. E o senhor tinha pouco tempo de capoeira, assim, 1, 2 anos? 1 ano, eu entrei em 79, treinei, gostei, não parava de treinar, eu gostava muito da parte física, gostei do ambiente, era perto da minha casa. Então eu frequentava, fazia 2 horários, de manhã e de tarde. Eu estava numa fase que eu tinha terminado o ensino médio e estava naquela fase de escolha de universidade, então eu estava com um tempo livre para treinar e para estudar. E eu ia todos os horários. 80 foi esse auge. E eu frequentava muito, eu comecei a ir ao Rio, nas férias, era normal, né? Passar férias no Rio em julho e final do ano. E eu passei a frequentar no Rio, ia muito na academia do Mestre Peixinho. Por coincidência, minha mãe havia morado na rua Figueiredo Magalhães e a Travessa Angrense ficava 2 quarteirões para lá. E onde era a academia do mestre, lá fervilhava de gente. E janeiro, lá no Rio, época que aqui esvaziava, Brasília todo mundo viajava, lá não, lá era um polo cultural, gente do mundo inteiro. Então, uma academia do Peixinho, da Travessa Angrense em Copacabana, era lotada de pessoas e shows na praia. Eu fiquei amigo de algumas pessoas que treinava na praia cedo. E um nível de treinamento deles muito maior do que aqui. Treinavam na academia, lá os caras da academia treinavam como um direcionamento, treinavam muito. Então eu gostei muito dessa experiência do treinamento e tendo contato com o pessoal do Grupo Senzala na época, que puxou o nível. Eles vinham muito a Brasília, então... E aqui no Tabosa, com os cursos que ele fez, houve também um aumento do nível técnico de capoeira, o entendimento da capoeira como jogo, como esporte, variações também, que o Grupo Senzala na época tinha um misto, né, de vários estilos, né, por exemplo, lá no Tabosa, quando eu entrei no primeiro ano, era só aprendi capoeira através da sequência de Mestre Bimba. Durante 1 ano, para pegar corda, tinha que fazer a sequência de Mestre Bimba. Basicamente, com essa proximidade do Tabosa com o Grupo Senzala, já começou uma abertura maior. Então, nos eventos, já se tocava uma ladainha, jogava um pouco de Angola. O jogo no chão começou a ser muito usado, rasteiras negativas, rolês, trocas, floreios, né, que aqui tinham de treinar pouco, o pessoal do Rio já treinava muito floreio. E era um apelo, né, para capoeira, que era garotão, você quer fazer o floreio, né, quer fazer macaco, palhaço, não sei o que e tal. Então começou a melhorar o nível técnico nesse começo dos anos 80, até mais ou menos onde eu treinei, até onde a academia ficou ali na 500C, até 83, mais ou menos, 84. Eu tive uma lesão séria no joelho e quando o Tabosa transferiu a academia lá para a Asa Norte, eu fui me afastando gradativamente. Também estava fazendo faculdade, era noite, né? Isso, aí a vida vai passando, né? Estamos aqui ao vivo na Rádio Cultura FM, o pessoal está ouvindo o Mestre Fred Guaraná, aqui no Barracão, 100,9. Estamos aqui todos os sábados entre as 10 horas e meio-dia, celebrando e saravando a cultura autêntica do povo do Brasil. Hoje, capoeira, saberes dos mestres e das mestras na capital, Mestre Fred Guaraná. E o professor Fred, porque é isso que eu falo, então, da lesão... da transferência, né, da academia do Mestre Tabosa. O Mestre Tabosa esteve aqui contando essa história também. Isso é um movimento da capoeira candanga, né, também, essa época dos anos 80. Os grandes grupos também já chegando, se formando por aí, nacionalmente, né, Mestre? Mas eu queria saber da sua história pessoal, já como professor, assim, quando é que começa a acontecer isso na sua vida aí? Pois é, eu tive essa lesão grave no joelho, né?
E, curiosamente, muitas pessoas me conhecem na capoeira e acham que eu nunca pratiquei, que eu sou um professor da Fundação Educacional que nunca joguei capoeira, né? Eles pensam assim, ah, nunca jogou, você jogou capoeira, você só dá aula, tá vendo? Né? Então, mas assim, eu tive um período muito intenso e eu tive contato com, assim, com essa nata de mestres de capoeira, né? Da capoeira nacional, né? Esses encontros no Rio, com o mestre Camisa, o mestre Peixinho, as pessoas, os mestres da Bahia que vinham lá aqui lá no Tabosa. Então eu tinha uma vivência muito grande. Treinei com grandes capoeiristas de Brasília. E eu gostava de treinar muito, eu sempre fui atleta, eu sempre gostei muito, eu fazia ciclismo na época também, não tinha carro, e eu fazia ciclismo paralelo, né? Quando eu pedalava, né? Ia para a faculdade de bicicleta, tinha bicicleta desde garotinho eu pedalava. Quando eu tive essa primeira lesão, eu estava na faculdade, sabe, hoje? E eu machuquei o joelho e achava que fosse uma lesão comum. Ah, deu uma torcidinha aqui, igual você machuca um pulso, um ombro, né? Embora eu tenha sentido uma dificuldade de recuperar. E na época não tinha fisioterapia. Isso foi em finalzinho de 82, 83, por aí. Aquela lesão no joelho. E aí o médico me gestou minha perna e tal, aquela coisa. Voltava para a academia, treinava, de repente um dia ia fazer uma armada, torcia o joelho de novo, enchia. E foi ficando crônico, né? A única fisioterapia que eu tinha era a minha bicicleta. Quando eu pedalava, por exemplo, no fim de semana todo, eu fazia longa distância, por exemplo, eu sentia uma melhora na musculatura e achava que estava bom. E aí, um dia, de repente, torcia, giro com o pé preso principalmente. Foi ficando crônico, cara. O Tabosa mudou lá para Asa Norte e os horários eu já estava tendo que trabalhar nessa época, né? Aí eu parei, cara. Eu fui parando aos poucos. Eu ia de vez em quando na academia. Ainda fui na Asa Norte, algumas vezes eu ia, treinava um dia, mas não naquele ritmo. E fui ficando meio frustrado comigo, né? Porque eu não estava tendo... Eu não conseguia. Na época a minha mentalidade era de treinamento, né? Eu nunca pensei em dar aula de capoeira. Na época também não tinha essa preocupação. E eu nunca pensei em dar aula de capoeira. Nunca. Uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Eu queria treinar, praticar, melhorar e jogar capoeira. Ir nos eventos, né, com Tabosa, e onde tivesse, né. Eu ia, nesse período que eu treinava, por exemplo, eu era um dos únicos alunos lá da academia que ia na roda da Torre, cara. Que era uma roda tinha uma banca ali de um capoeirista que vendia berimbau, a roda artesanal, a feira hippie mesmo, né. Quem tomava conta da roda naquela época? Não lembro não, era o dono da banca de berimbau, que vendia berimbau e vendia essas coisas da Bahia, armava o berimbau lá e fazia uma roda. Outro dia falaram que era mestre não sei quem, mas hoje em dia todo mundo chama qualquer um de mestre, né? Então, é o mestre, mas o cara, na época lá, ele era apenas o dono da banca. E um pegava berimbau, um vinha da Bahia, Brasília ficou um centro, cara. Até o movimento hippie veio, muita gente vinha, aqueles hippies saía lá da Bahia, não sei, e passava por aqui, ficava 6 meses aqui e ia embora, andante, vieram conhecer a capital. O Brasil era um polo de conhecimento. Gente de tudo quanto é lugar. A minha infância foi assim, cara. Amigos da Bahia, do Rio Grande do Sul, amigos de Manaus, de Minas. Cada governador que tinha aqui, o Cerejo de Faria, baiano. Aí a baianada, 4 anos de baiano. Agora eu não sei quem do Sul, gaúcho pra caramba aqui. E isso fez um caldo cultural na minha infância, na minha formação, em contato com pessoas de fora. Lá na CM, eu ia sozinho lá, porque eu tinha feito ginástica calistênica. Uma dessas da minha andança de esporte, eu fiz ginástica calistênica. Eu tinha um amigo que nadava lá, e um dia eu fui ver natação, e aí não tinha o que fazer, fui fazer ginástica. Aquela calistênica de exército, né? Era com sargento lá, adorei, cara. E eu vejo os caras de abadá, de roupa de capoeira, não tinha abadá, mas era um berimbau, não sei o quê. O mestre Barto, eu já conhecia de falar, né? Ele é muito gente boa, aí eu passei também aí algumas vezes lá no mestre Barto, aluno, ele não deve lembrar de mim, mas eu fui algumas vezes lá no treino dele, lá na CM. O senhor falou uma coisa legal, mestre Fred Guaraná, dessa questão do uniforme. O senhor falou que não tinha muita coisa do abadá e tal, mas usava o uniforme quando o senhor começou na capoeira, o senhor já começou com uniforme, tinha essa situação, percebia isso, a questão de graduação, como é que funcionava assim para quem chegava? Não, pois é, a referência que eu tenho é a Academia do Tabosa. A Academia do Tabosa já era organizada, foi uma das coisas que me fez permanecer lá, porque a minha referência de
de aula de arte marcial era com o Higashino. E lá ele tinha o... Lá você não fazia aula sem o kimono, sem a sua faixa. E lá no Tabosa era a mesma coisa, né? Lá tinha o abadá, a camisa era um abadá de pano, branco, e camisa branca. Não tinha logomarca ainda, de grupo, né? Lá se você chegasse de preto lá, você não fazia aula, cara. Lá no Tabosa sempre foi assim, camisa branca, podia estar o calor que fosse. Porque o pessoal da Senzala... Oi? Já tinha o sistema de graduação feito no Tabosa. Eu cheguei lá, já tinha, tanto que a Edna e os meninos pegaram corda vermelha, né? Não, completo. Você não entrava lá de calça, de short, de jeito nenhum. Não fazia, você voltava na porta. Ah, me esqueci minha camisa. Volta. Camisa branca, malha branca. Podia ter alguma coisinha, mas tinha que ser branca preferencialmente. Depois o Tabosa criou um uniforme, criou uma bata. Ele criou era calça também de tecido e uma bata, até tinha. Uma bata tal. E ficou desconfortável, cara. E não pegou, o pessoal... Aí o Tabosa, pioneiro, resolveu fazer, aí um dia ele veio lá com um colã. A Tabosa, tá ouvindo aí, Tabosa? Foi difícil, hein? Ele... Foi, com colã, cara. Pô. E a corda roxa era rosa, que eram as cores dos orixás. Pô, Tabosa, vou vir de colã com corda rosa, não dá, né? Pega mal. Mudou a corda rosa para corda roxa rapidinho. Realmente eram testes, assim, né? Ele foi pioneiro nisso, de tecidos, cara. Ele começou a usar, porque a ideia do Tabosa era fazer essa parte de cima inspirado na ginástica olímpica, que tinha isso, que eu usava a regata já com cueca e tudo, e vestia o abadá por cima. Só que para vender ficou difícil, porque eu, por exemplo, cara, eu sempre tive a perna curta e tronco grande. Então em mim ficou estranho. Aí eu ficava aqui, meu pai viu aquilo e falou assim, não está desconfortável, não está legal. Enfim, não pegou. Mas aí começou a ter a roupa de malha, o abadá de malha, e as cordas que o Tabosa usava não eram cordas de algodão, eram as cordas de fio trançada, cordas da Umbanda mesmo, né? Toda a graduação do Tabosa no começo eram relacionadas aos orixás e aquela corda tramada, né? O sistema de graduação já existente, quando eu entrei, já bem definido, né? Inclusive quando eu entrei no primeiro ano, ele fez um campeonato que foi da corda crua até a corda verde. Lá a primeira corda era azul, a segunda era marrom, aí a terceira verde. Fez um campeonato dividindo em duas etapas, né? Então já tinha azul, azul e branca, marrom, marrom e branca, verde, verde e branca, e amarelo, amarelo e branca. A graduação que hoje ainda é a mesma, parecida com a que o Beriba Azul usa, né? Pois é, Mestre, eu queria te perguntar pelo seguinte, nós estamos ao vivo aqui na Rádio Cultura FM, o pessoal já até entrou aí no estudo dos instrumentos, aí daqui a pouco tem o registro da musicalidade do mestre Fred Guaraná aqui, mas eu queria te perguntar, mestre, se eu falasse um pouco da construção do seu trabalho. O senhor foi falando ali da história de começar a dar aula e tal, acabamos voltando lá para a cadeira do mestre Tabosa, mas falar da construção mesmo do seu trabalho. Desculpa. Do chorão e de como se deu isso aí, quais escolhas o senhor resolveu fazer na adoção de uniforme de graduação, como é que se construiu a... Bom, eu havia feito concurso para a secretaria, demorou um pouco, eu fui chamado após um tempo, né? E eu estava parado, já estava afastado da capoeira havia uns 3, 4 anos já. Eu ia lá esporadicamente, nunca me... Eu tinha uma coisa assim, que eu ia de vez em quando eu ia tinha um negócio. Aí um dia eu ia no Tabosa, dava uns... Bom, era aniversário do mestre, estava tendo uma roda com gente de fora. Fazia umas coisas assim. E aí eu fui chamado para a secretaria e assumi uma parte do trabalho no Gama à noite, um projeto para alfabetização de adultos, e uma parte na Candangolândia, com educação física escolar. Um bairro recém-formado com muitos problemas, cara. Né? Na época do primeiro governador aqui, ele aglutinou ali na Candangolândia várias invasões do DF, e foi um bairro que era um bairro administrativo, né, de Brasília, e um bairro muito complicado, né? E estava tendo muitos problemas, cara.
O diretor da regional de ensino, que eu dava aula de educação física, ele já tinha feito capoeira com tabosa lá nessa época que eu frequentava. Que era o Leopoldino, um cara mais velho. O pessoal não era mais velho que fazia capoeira. E ele lembrou de mim e falou, poxa, o Tabosa, como é que tá aquele papo todo, não sei o quê. E o diretor da regional ficou meu amigo nesse sentido. Tinha reuniões, ele sempre falava do Tabosa. Aí ele... a minha carga principal era no Gama e a segunda carga era na Candanga. Aí um dia eu resolvi chamar, você não quer dar aula de capoeira aqui, que é na Candangolândia, o bairro está assim, assado. Eu preciso de uma pessoa para fazer um movimento social ali e tal. E eu falei, eu neguei. Falei, pô, professor, eu não estou afastado do Tabosa, cara, eu não estou treinando, tem quase 5 anos que eu não treino capoeira. Eu não tenho condição de assumir um trabalho aqui de capoeira, não quero dar aula de capoeira. Nesse meio tempo, esse projeto lá do Gama foi extinto à noite. E eu fiquei sem vago lá. Eles me devolveram para a regional para fazer alguma coisa e me colocar lá numa aula normal. Só que estava lotado, foi no final do ano, mas foi no meados de 88. Ele falou assim, não quero grupo de capoeira, eu quero uma pessoa que tenha contato com a capoeira, que eu já vi você era corda amarela e branca no Tabosa, ele sabia, eu já era um aluno já era mais avançado, né, lá. E eu quero alguém que ajude. Né? Esse bairro está assim assado. Caraca. Enfim, eu havia feito um projeto lá no Gama para dar aula de educação física com movimentos de capoeira. Né? Para criança pequena, porque eu estava sem espaço. Faz qualquer projeto aí só para te enrolar um tempo até te alocar. Não sei por que esse projeto foi parar na mão do Zulu, do mestre Zulu, que já estava formando o CAC. E aí foi uma coincidência, o Zulu me liga, sou o mestre Zulu, não sei o que, não me conhece, assim, assado. E o Leopoldino quer que você assuma o trabalho. Eu falei, eu não posso assumir o trabalho sem falar com o Tabosa. Aí fui lá no Tabosa, conversei, expliquei para ele, né? Ele achou legal, ele me autorizou. E um desafio, né? Porque eu estava machucado na época, a capoeira já estava muito violenta, né? A partir de 84, 85, houve uma fase difícil aqui na capoeira, né? Então, pra você ter uma ideia, no primeiro batizado que eu fiz foi quando faleceu o Linguado, né? Numa roda do Mestre Esquisito, cara. Um acidente, claro, num jogo, mas estava assim, os grupos se reuniam, brigas na rua, etc. E eu entrei nesse momento com esse intuito de fazer um trabalho social dentro da Candangolândia. Né? O mestre Zulu eu era o único dos 3 membros que não eram do Beribazu, um dos motivos também que o Zulu me convidou, né? Porque estava ficando muito... estava parecendo que o trabalho dentro da secretaria era muito vinculado ao Beribazu. Então eu entrei, inexperiente, né? Nunca tinha dado aula de capoeira nesse sentido, nunca havia pensado em dar aula, e comecei a dar o trabalho, comecei aos pouquinhos lá no salão, e o mestre Lu ajudou muito, tinha muitos encontros, intercâmbios com ele, com o mestre Falcão, com o mestre Dionísio, né? Então a gente tinha reuniões pedagógicas e intercâmbio, principalmente intercâmbio, e o início das competições, né? Que o programa era voltado para a competição, realmente. Né? Mas aí foi um sucesso, porque os alunos gostaram, apoiaram, eu tive apoio, eu já dava aula lá na Candanga, então eu não era uma pessoa totalmente desconhecida. Eu já estava lá há 4 anos, então muitos alunos que vieram para a capoeira já eram meus alunos de educação física. Isso, eu te perguntar isso, esse trabalho ele era da Secretaria de Educação em Porão Capoeira, ele aparece aonde nessa história? Não, pois é, sempre foi Grupo Tabosa, né? O Tabosa nunca teve o termo grupo, o Tabosa não gostava de grupo, era Academia Tabosa, até hoje é Academia Tabosa. Só que eu comecei a dar aula e a gente chamava, tinha que ter um nome, o Grupo Tabosa, faz parte do Grupo Tabosa, né? O Grupo Tabosa, ficou o Grupo Tabosa, não tinha logomarca, a gente usava uma camisa branca, ou eu seguia igual o Tabosa fazia, tem que fazer ela de branco. O abadá, eu queria um símbolozinho parecido com o que ele havia feito, então eu pus o Grupo Tabosa, tudo com ele autorizando, né? E ficou o Grupo Tabosa, ficou muito tempo, o grupo foi crescendo. Em dado momento ele mudou a graduação, o Tabosa, ele mudou a graduação, essa tradicional dos orixás, ele mudou, acho que em 90, 91. Nós mudamos também,
ele passou a seguir a graduação da BPC na época, depois também ele se entendeu lá. O Tabosa já explicou isso várias vezes, né? Nós mudamos a graduação junto, né? Houve toda uma mudança de graduação. E houve uma aproximação maior, porque eu sempre levei meus alunos lá no Tabosa. E os meninos foram crescendo com nível legal. Então, para eles, ali na Canangolândia, um passeio, né? Toda quinta-feira, durante anos, eu ia no Tabosa. Aonde ele fosse, ele mudou várias academias. Essa pioneira, essa que era lá na W3, ele foi lá para o Porãozinho, lá no subsolo, não sei se era 206, eu não lembro direito. Depois ele mudou lá para cima, né? Ele foi do porão para o sótão. Era uma cobertura lá na 513, 14, com a ginástica, já muito ligado para a ginástica, né? O Tabosa estava muito voltado para a ginástica nessa época. Um período ele ficou sem dar aula de capoeira, ele fechou a academia, as portas de capoeira, ficou só com criança. Foi quando começaram a ter muita criança na capoeira, e onde eu levava os meus alunos. Então teve ele gostava que eu fosse lá com os meus alunos. Os alunos dele gostavam quando eu ia, porque eram nos anos 90. Eu comecei o trabalho em 88, em 2, 3 anos os meninos cresceram, né? Entrava ali com 12 anos, tudo com 15, 16, querendo rodar, querendo conhecer o mundo, né? E eu levava o Tabosa. E fala um pouquinho então, mestre, agora são 11h50, o papo não te deixar, mas assim, dessa construção mesmo, já do seu grupo e dos seus alunos mais antigos, que alguém dessa época continuou, se você quiser contar uma história dessa. Não, pois é. O que aconteceu foi que, em meados, eu não sei, o Tabosa que sabe direito, se foi 97, 98, um pouquinho antes dos anos 2000, o Tabosa resolveu vender a academia, fechar a academia dele, cara. Motivos pessoais, ele tinha um sonho de montar uma pousada em Búzios, né? Estava muito difícil aqui, com muitas academias, grandes academias, com um aporte financeiro enorme, então estava difícil para os pequenos empresários, né? E lá tinha a capoeira e a ginástica, que era o forte Ele resolveu vender, cara, falou, vou mudar, vou vender, e vendeu para Dalmo Ribeiro, o Dalmo Ribeiro que tinha sido aluno dele também, era aluno do Tabosa de capoeira. E houve uma transferência gradual, ele vendeu o pacote todo, né, capoeira e tudo. Ele ficou um período dando aula de ginástica, ali na 13, era perto, né? O Dalmo tinha 2 academias, né? Acho que tem ainda. Uma na 8 e uma na 13, tudo na Asa Norte. E ele foi para a ginástica e o contramestre Piauí começou a dar aula de capoeira lá, segurar, era um espaço em cima, né? Então ele tinha condição de dar aula no mesmo horário nobre, né? A ginástica era embaixo, lotado, o apelo muito forte da ginástica do Tabosa, e o Piauí em cima com a capoeira, ele coordenando. E eu frequentava lá, sempre dando força, né? Sempre ia. Nessa época eu já tinha recebido a corda vermelha e tinha muitos alunos meus já com a corda marrom contramestres, né, cara? Que eram alunos já graduados. Oi? Qual foi o ano que você recebeu a corda? 96, 1996, aqui mesmo, nesse espaço. Já tinha o nome Porão Capoeira nessa época? Não, pois é, eu vou chegar lá. Não, era Grupo Tabosa. Grupo Tabosa. Eu não ia mudar de nome, Grupo Tabosa. Só que aí o que aconteceu? O Tabosa mudou para Búzios e o Piauí, por motivos pessoais, parou de dar aula de capoeira. Ele não quis mais dar aula de capoeira e fechou a capoeira. O Dalmo me procurou, perguntando se eu queria assumir o espaço que o Piauí dava aula. Só que ele queria pagar um preço assim, muito baixo, porque eu achava que a capoeira merecia, né? Falei, olha, por esse valor, Dalmo, eu mando um aluno graduado para você dar aula. Eu mandei o Adriano Carrapato para ficar no lugar do Piauí. E o Carrapato era novo, estava estudando. Falei, isso vai ser provisório, logo ele vai fazer um concurso, ele vai fazer uma faculdade, ele vai parar, você tem que melhorar o salário, melhora isso aí, cara. Minha academia, porque era muito caro a academia dele. O valor lá era um valor de academia de Asa Norte. Só que a hora-aula que ele queria pagar era uma hora-aula ridícula, pô. Né, Dalmo? Melhor isso aí, cara. Era muito baixo, cara. Né? Todos eram assim. Era mais fácil o cara pegar os alunos, ir para uma quadra e receber metade, cobrar metade do que o aluno pagava na academia e receber aquele valor, né? E ia, porque o pessoal gosta do grupo. O aluno, ele segue o capoeirista. Muitos fizeram isso. Eu saía e levava os alunos todos, deixavam, né? Cara, quando fechou a academia, eu fiquei sozinho, né? O Carrapato não pôde, de 1, 2 anos, fechou lá, parou. Eu me vi sozinho, cara, aqui em Brasília, com um nome, um nome pessoal do Tabosa,
né? É o nome dele, né? Tabosa não é apelido, gente, né? Hélio Tabosa de Moraes, o nome é o nome dele, a família dele, o nome pessoal dele. E eu estava com necessidade, o grupo tinha crescido muito, então eu estava perdendo várias oportunidades de viagem. Ah, vai ter um festival de luta não sei aonde. Me convidavam, mas tem que ter o registro do grupo. O grupo de adulto podia ter. Patrocínio, tem que ter o registro do grupo, eu não podia ficar dando nota, estava me atrapalhando. Eu não tinha o direito de pegar e registrar o nome pessoal do Mestre Tabosa. Não tinha, ele não estava mais aqui em Brasília, né? Ele estava em Búzios, dando lá com uma pousada dele, que fechou, cara. E aí, alguns alunos dele, uns foram para vários lugares. Fechou, cara. Acabou aqui em Brasília a Academia do Tabosa, né? E aí foi quando eu criei a marca, né, o nome, já uma alusão ao Porão Capoeira, e nós criamos a partir de 2000, 2001 mais ou menos, né, o nome fantasia, com uma logomarca, mas seguimos toda a filosofia e toda a graduação que o Tabosa seguia na época, né, a graduação principal, né. Depois, com o tempo, o trabalho com criança cresceu muito, né, muita criança, e eles ficando muito tempo, trabalho lá é duradouro, né. Então eu tive necessidade de fazer algumas adaptações e criar uma graduação especial para a capoeira infantil baseada, né, na graduação do Tabosa. Alguns anos depois o Tabosa voltou aqui para Brasília, mas fechou lá a pousada e voltou mais para dar aula de ginástica, essas coisas, e hoje coordena, mas sempre foi o meu mestre, sempre é o mentor de todos, né, de todos nós da academia e de acho que aqui em Brasília também. Capoeira é descendência direta dessa linhagem aí. Direta. Eu acho que eu sou o único aluno que ficou com ele sempre, dando aula hoje, né? Acho que eu e o Esquisito, né? O mestre Halil saiu anos, né? Se filiou ao mestre Camisa, ficou anos lá, depois voltou, mas quem ficou aqui sempre foi eu. Aqui em Brasília é eu, né? Porque o trabalho do mestre Esquisito sempre foi no Ceará. A gente não conhecia o mestre Esquisito aqui em Brasília, na academia, ninguém conhecia o Esquisito. Conhecia de nome, né? Não teve aqui no dia a dia, todos os dias do dia a dia. Que era eu. A Edna se filiou também a Badá, outros saíram, e quem ficou com o trabalho aqui em Brasília com a capoeira contínua desde essa época fui eu. Né? Deixa eu te perguntar, porque... Irmãos também que são mestres hoje, né, que saíram do grupo também, já com graduados, né, iniciaram um trabalho dando aula comigo, que estão basicamente no Riacho Fundo, né, que é o mestre Cobra e o mestre Minhoca, né, que é o Roberto e o Luiz Carlos, Luiz Cláudio. Tem o Mercando Goma, que está na Abadá Capoeira, que está na Suíça. Esse foi aluno meu também, foi graduado, tinha corda azul aqui. Aí mudou para Goiânia, lá foi treinar com o Charme e hoje está na Suíça e mestrando. E esses alunos passaram por aqui, mas não se formaram comigo, assim, o trabalho que eles fazem hoje tem um pouco, mas não, enfim, não sei se você me entende, né? Foram formados, outra parte, com os professores dele, não pode tirar o mérito, mas começaram aqui, né? Comigo. E eu prefiro dar valor aos que estão comigo hoje, né? Hoje estão, acho que, contramestre aqui, acho que estão quase todos, faltou só o Furão. Contramestre Falante, contramestre Carcará, contramestre Mão de Onça, contramestre Cacá, as graduadas aqui, as alunas, monitoras, né? E esses aqui que estão aqui. E eles me perguntam, nossa, dá aula há 30 anos, nunca formou um mestre. Eu falei, pô, dou azar, dei azar, né, cara? Dei azar. Era legal você ter um grupo com dezenas de mestres, né? Pô, chegar lá tem mestre, mas eu acredito que são coisas do destino, né? Pessoas que não tiveram paciência ou foram trabalhar, muitas pessoas com muito talento, muito potencial, resolveram fazer. Aqui em Brasília tem esse negócio, sabe, o Miojo, que Brasília é um apelo. Aqui o menino cresce e ele quer ganhar 15 mil por mês, 20 mil por mês, cara. O salário, eu quero trabalhar na Câmara, eu quero trabalhar não sei aonde. E a capoeira, assim, profissionalmente, não dá esse retorno, cara. É difícil você pegar um menino e depois, você tem que ser profissional de capoeira. Muitos que exigiram muito, quebraram a cara com esse blackout aí, que estão muito abandonados, cara. Muitos que viviam de capoeira, hoje passam necessidade, passando fome, né? Porque a vida é inesperada, dá voltas, cara.
As pessoas fecharam o comércio, fecharam tudo, não pode academia, não pode escola, não pode nada. Minha escola está fechada há um ano, absurdo, uma escola pública fechada há um ano, cara. Tudo aberto, a escola fechada. Não tem. Vai punir uma criança, vai um ano sem aula, escola, né? E os professores? Né? Cai a renda, meu amigo. Então é difícil você viver de capoeira. Então a menina chega com talento, é uma que ele tem que decidir. Então muitos preferem cuidar da vida profissional, no meu caso, que sempre incentivei muito o estudo, porque tem a chance de ser uma profissão mais rentável, que poder se manter com dignidade, e depois dar aula de capoeira por ajuda, por hobby, ou como complemento de renda e não como uma fonte principal, entendeu? Por isso que eu acredito que seja um dos motivos, né? E outro que eu... Falou que não formou corda vermelha, mas formou cidadãos, né, mestre? Não, cidadão sim, mas eu digo assim, porque o pessoal cobra, né? Cada um vem aqui, eu tenho 30 mestres, eu formei 40 mestres, não sei o quê. Meus alunos jogam bem, tem né? Não é que eu não... Né? A hora que for, que tiver que reconhecer um, que tiver aqueles quesitos, cara, que eu acho, para dignificar a capoeira, porque tem que dignificar a capoeira, cara. A capoeira que é o meu foco. Entendeu? Não adianta, e ele já tem conhecido, não adianta você dar uma corda para a pessoa passa vergonha, cara. Chega, não sabe tocar um berimbau, não sabe cantar, não tem aluno, não tem história, não tem nada, cara. Sabe por quê, cara? Eu vou falar, meu pai foi engenheiro civil, sabe, rapidinho aqui. E eu cresci em obra, cara. Eu cresci em obra. E a profissão que eu mais admiro é a do peão de obra, cara. É o mestre de obra. De todas é que eu sempre admirei. Construí minha casa aos poucos, né? Então o operário, cara, o pedreiro, que é o mestre de obra, é a profissão que eu mais admiro. Porque é o cara que pega do chão o troço e constrói, né? Pega um pedreiro, aqui tem um aqui, ó, onde outro é mestre de obra. Pega uma casa do chão, meu amigo. Ele faz a fundação, ele faz a parede, faz a fiação elétrica, ele faz a parte hidráulica, faz tudo de uma casa, que precisar ele faz. Isso é um mestre de obra. É um mestre de obra que só sabe, como é que chama? Dobrar massa, misturar areia com cimento e ainda erra na dosagem, cara. Então é sacanagem, cara. Porque a casa vai ficar bamba, filho. Então assim, a minha luta é essa, para formar pessoas que dignifiquem a capoeira, cara. Né? Que sejam pessoas que dominem, não precisa ser 100% que está sempre aprendendo, mas que quando for resolver, já tem uma base por cima e encara qualquer coisa, uma entrevista, um livro, uma coisa que sabe falar, que sabe dentro do seu livro, que sabe dar aula, que tenha um bom caráter, né, cara? Que tenha alguns alunos já com trabalho, alguma coisa assim. E todos são excelentes capoeiristas, mas excelente capoeira eu também era. Até machucar quem é que sabe as voltas que a vida dá, né? A capoeira fala muito disso. E o corpo passa, mas tem que ficar a pessoa. Né? Então é isso, né? Esses que passaram, eu reconheço, gosto muito deles. E os novos estão aqui, cara. Né? E é ansioso para que a escola volte, porque as crianças já estão... Né? Eu sou daqueles que gostam de aula presencial. Eu gosto de estar no dia a dia dando aula, ter contato, corrigir, ensinar essas coisas, né, cara? Uma herança que eu peguei tanto do Higashino quanto do Tabosa. O olhar do mestre em cima, atento, num pequeno detalhe que eu acho que faz a diferença. Né? É isso. Maravilha, mestre Fred Guaraná. Muito obrigado. Viu? No dia 5 de Brasília, estamos ao vivo aqui. Vou ficar devendo a questão dos toques, né? Mas é só para registrar. A única mudança que teve significativa, o Miojo, no meu entendimento, na capoeira atual contemporânea, foi a introdução do toque de benguela, que houve um resgate do mestre Camisa, que ele mudou o andamento e ele harmonizou um pouco. O toque de benguela basicamente é uma ladainha entrecortada, com quadras com um coro no meio. Ela conta uma história igual uma ladainha, e no meio, entre as quadras, tem o coro que reforça, num andamento que suaviza um pouco. Antes era só São Bento Grande, tanto da regional quanto da Angola, ou um toque de Angola, que nunca foi muito a nossa praia aqui em Brasília. Então eu acho que esse... Sim, usamos sim. Usamos o jogo e o toque, porque ele é um meio termo, ele dá uma visão de jogo muito grande, melhora o jogo de chão, e ele
a cantoria da benguela é que leva muita emoção para o jogo e ensina através das ladainhas entrecortadas, né? A ladainha inteira conta uma história. São várias ladainhas cortadas que contam a história, que os compositores podem dar vários recados, desde conduta, comportamento, história, falar de uma coisa, É muito legal, a gente gosta muito do toque e do jogo da benguela. E eu, por sorte, tive assim, o privilégio de ter muito contato aqui com o mestre Museu, que é meu amigo, né? Então frequentei muitos anos a Roda do Parque e fui várias vezes ao Rio, lá nos cursos do mestre Camisa, do Zumbimba, etc. E eu aprendi um pouquinho sobre a forma de jogar e tudo, né? Então eu gosto muito, mas não abro mão aqui do carro-chefe, que é o São Bento Grande, que é o que a gente vai tocar aqui agora. Vou tocar o agradecimento. Essa cantiga chama-se Agradecimento. É uma cantiga feita aqui pelo contramestre Falante, contramestre Furão, que não pôde vir hoje aqui. E é uma homenagem a todos aqui de Brasília. Agradecimento. Tira essa máquina pra você cantar, meu filho. Tira a sua boca, cara. Vamos lá. Aqui tem um olhazinho. Deixa eu fazer. Eu começo, ele começa hoje eu quero agradecer a Deus pela capoeira, pela família que eu ganhei, pra vida inteira. Mas hoje eu quero agradecer a Deus pela capoeira, pela família que eu ganhei. Eu vou levar pra vida inteira. A capoeira é harmonia, tem sentimento, tem emoção. Eu agradeço a capoeira, que nessa vida me deu muita lição. Mas hoje eu quero agradecer a Deus pela capoeira, pela família que eu ganhei. Eu vou levar pra vida. Eu agradeço ao dom que Deus te deu e vou sentir essa alegria pelos amigos que eu ganhei, pelo suor dos tempos do dia a dia. Mas hoje eu quero agradecer a Deus pela capoeira, pela família que eu ganhei. Eu vou levar pra vida. Capoeira é harmonia, tem sentimento, tem emoção. Eu agradeço a capoeira, que nessa vida me deu muita lição. Mas hoje eu quero agradecer a Deus pela capoeira, pela família que eu ganhei. Eu vou levar pra vida. Mas eu sei que nessa vida nada é fácil. Mas essa luta eu não vou desistir. Eu vou seguindo passo a passo pelos caminhos que o meu mestre me instruiu. Mas hoje eu quero agradecer a Deus pela capoeira, pela família que eu ganhei. Eu vou levar pra vida. Olelê, 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 olelê.